será que pode colocar alevinos, peixes pequenos, dentro de viveiros que você já tenha peixes maiores? Então, calma, vamos falar sobre isso hoje, tá? Muito prazer, eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de psicultura. Então é o seguinte, antes da gente entrar nessa, né, de responder essa pergunta aí, se você pode colocar peixes pequenos, né, os alevinos dentro de viveiros onde você já tenha peixes grandes, a questão que você precisa entender primeiro é o que é o consórcio de peixes e para que ele serve. Então a gente chama de consórcio de peixes quando a gente mistura duas ou mais espécies dentro de um mesmo viveiro, tá? Então, esse aí é basicamente o que a gente considera como consórcio de peixes. Então, e aí, para que serve, né, esse consórcio de peixes? Existem alguns motivos para você utilizar o consórcio de peixes. O primeiro deles é justamente você ter a possibilidade de produzir mais de uma espécie de peixe dentro do mesmo viveiro. Isso para quem tem um único viveiro ou para quem está pensando em construir outros viveiros ou porque gosta mesmo de duas espécies e quer ver essas duas espécies sendo produzidas, ou ainda porque você enxerga na sua região ali de comercialização de peixes a possibilidade de venda de duas espécies e você só tem um viveiro de produção. Então, essa é o primeiro motivo, a primeira razão que leva uma pessoa a fazer o consórcio de peixes. A segunda razão que leva uma pessoa a fazer o consórcio de peixes é você ter a melhora da qualidade de água em função de produzir duas ou mais espécies que sejam espécies complementares, né? Então, eu já vou explicar para vocês o que são essas espécies complementares. Mas o que eu quero mostrar também, então, tem esses dois objetivos. Mas a questão é que sempre quando vai se produzir peixes de maneira consorciada, esses peixes eles não devem ser consorciados sem planejamento, sem que você trace um objetivo de maneira aleatória, como eu costumo dizer, uma salada de frutas. Não, você precisa fazer isso de maneira estratégica, porque quando você faz o consórcio de peixes de maneira estratégica, você inclusive consegue trazer melhor eficiência de produtividade no teu viveiro de peixes, tá? E, além disso, ter uma possibilidade de atingir uma fatia de mercado que você talvez, né, não esteja atingindo quando você produz uma única espécie. Então, esse é o grande motivo aí que, né, esses quatro aí são os grandes motivos que podem te ajudar a trazer mais eficiência de produção para a tua piscicultura. Ok? Então, sabendo disso, né? Não é você pensar assim, eu vou escolher a espécie que eu gosto, eu vou colocar qualquer espécie, vou colocar um peixe grande, um peixe pequeno, vou colocar 4, 5 espécies dentro do mesmo viveiro. Não. É como eu disse, é fazer esse planejamento, fazer essa programação para que você traga, além do benefício de ter mais de uma espécie, também boa produtividade, que quando você produz com mais produtividade, com mais eficiência, sobra mais dinheiro no teu bolso, tá? Então, o que é que você pode fazer, né? Eu, Soraya, como técnica, gosto de fazer consórcio de, no máximo, duas espécies. O que é que acontece quando a gente coloca mais do que duas espécies consorciadas dentro de um mesmo viveiro? Você tem uma maior dificuldade de trazer eficiência de produção, porque quando você coloca mais de duas espécies, é mais difícil você ter essa harmonia entre o comportamento dos peixes. Porque entenda o seguinte, eu tenho duas espécies diferentes e geralmente as espécies que a gente coloca, né, as diferentes espécies que a gente coloca dentro do viveiro, elas têm hábitos de alimentação diferentes, elas têm comportamento diferentes, algumas espécies são mais ativas, outras espécies são mais lentas. Então, isso faz com que, se eu tenho muitos peixes, muitas espécies dentro do mesmo viveiro, eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar o ambiente com um pouco estresse para
uma espécie, pelo menos uma espécie vai sofrer mais ali dentro do viveiro. Então, quando você trabalha só com 2 espécies, isso acaba sendo amenizado, tá? Ok. Então, sabendo que 2 espécies né, é o melhor aí, é o ideal para a gente trabalhar, e que existem as espécies que eu chamo de complementares, sou eu que chamo essas 2 espécies de peixes diferentes de espécies complementares. O que são essas espécies complementares? Bom, espécies de peixes complementares, espécies complementares de peixes é o seguinte: quando eu tenho uma espécie que tem um hábito de alimentação, a outra espécie tem um hábito de alimentação diferente, e por isso elas juntas dentro do mesmo ambiente me trazem uma melhor eficiência de manutenção de qualidade de água. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho uma espécie de peixe onívora, que se alimenta de todos os tipos né, de qualquer tipo de alimento que tenha disponibilidade ali no ambiente aquático. Estou falando de hábito de alimentação da natureza, assim, tá? Só que isso é trazido para dentro do sistema de produção. E na contrapartida, essas espécies que são onívoras têm uma capacidade de absorção e de utilização de alimentos que já estão disponíveis ali dentro do viveiro escavado. Então, por exemplo, a presença do fitoplâncton. As espécies onívoras têm capacidade de ter aproveitamento de fitoplâncton. Ok. Quando eu coloco junto com essa espécie onívora uma espécie detritívora, de hábito de alimentação detritívora, que são aquelas, ou ictiófagas, né, que são iliófagas, que são aquelas espécies que ficam se alimentando dos nutrientes que tem no fundo do viveiro, daquela matéria orgânica que tem no fundo do viveiro. O que acontece? A espécie que se alimenta da matéria orgânica do fundo do viveiro, ela me ajuda a fazer o controle de matéria orgânica e com isso eu tenho um equilíbrio da quantidade de fitoplâncton que vai ser produzido ao longo do ciclo de produção. Com isso, eu tenho um equilíbrio da quantidade da própria matéria orgânica dentro do viveiro. Com isso, eu tenho um equilíbrio, um maior controle, né? Um organismo ali dentro me ajudando a manter ali as concentrações de compostos nitrogenados que vão aumentando conforme o ciclo de produção vai passando. Então, isso são espécies complementares. E aí, se eu tenho um tambaqui, uma tambatinga, e um piau, que é a espécie detritívora, o piau vai ficar fazendo essa limpeza de fundo, o tambaqui vai fazendo o aproveitamento do fitoplâncton. Claro que eu continuo fazendo uso da ração para que eu tenha velocidade de crescimento, né? Porque só a presença desse alimento natural não me dá velocidade, eficiência de ganho de peso, tá? Então, com isso, eu tenho um ambiente mais equilibrado, eu tenho mais facilidade de manter todos os parâmetros de qualidade de água. E isso é muito benéfico, porque se eu tenho equilíbrio nos parâmetros de qualidade de água ali, tentando com que eles estejam dentro dos limites ideais ali, isso traz eficiência para a conversão alimentar, traz eficiência para o ganho de peso, traz redução de estresse por parte dos peixes. Então, isso dá velocidade de crescimento, tá? E dá rapidez, dá eficiência mesmo, que é o que impacta na conversão alimentar. Então, sabendo disso, quando eu busco essas espécies complementares, isso é muito bom. Na contrapartida, eu posso ter também espécies carnívoras com espécies onívoras, né? Então, eu tenho lá uma espécie que é carnívora, que na natureza se alimenta de peixes menores do que ele, e espécies onívoras, que vão que conseguem aproveitar esse alimento natural, esse fitoplâncton que tem presente dentro da água. Então, os carnívoros, eles vão se alimentar com uma ração com teor de proteína mais alto, tem uma produção discreta ali, vai ter uma matéria orgânica, vai produzir o fitoplâncton, que eu vou ter uma espécie onívora para fazer essa filtração e aproveitamento do fitoplâncton. Então, são também 2 espécies complementares. Ah, Soraya, mas essas 2 espécies complementares não têm comportamentos diferentes? Principalmente quando a gente olha aqui, né, esse exemplo que eu dei agora por último, o pintado, né, um carnívoro, e um tambaqui, né? São espécies complementares, como eu chamo aí de complementares,
E são espécies que têm, além de hábito de alimentação diferentes, eles têm comportamento muito distintos. O tambaqui, ele é muito mais voraz na hora de se alimentar, ele é mais aparecido, né? Eu gosto de chamar, é mais aparecido, ele é mais espalhafatoso para consumir a ração. E já o pintado, não, ele é mais lento, ele vai mais devagar, ele é mais ressabiado, ele demora um pouquinho mais para pegar a ração. Então, ok, a gente sabe que eles têm esse comportamento diferente, mas quando você tem, aí que vem o pulo do gato, quando você não coloca as espécies complementares em mesma quantidade, mas você coloca uma espécie em maior quantidade, então a sua espécie carro-chefe, a sua espécie principal, 90% da população do viveiro com a sua espécie principal e 10% da população do viveiro com a espécie secundária. Por que isso? Porque isso me dá possibilidade, quebra o efeito de tentativa de dominância. Quando eu tenho uma menor quantidade de uma das espécies, é muito difícil com que, por exemplo, o tambaqui queira brigar por espaço ou brigar por território com o pintado, nesse caso, ou vice-versa, né? Ou vice-versa. O problema acontece nesse estresse de comportamento dentro do viveiro quando eu tenho a mesma quantidade, né? Ou ali uma população muito próxima de espécies diferentes, e aí peixe faz cardume. Peixe, ele é territorialista, ele domina, ele quer dominar o espaço. Então, se eu tenho lá 10 pintados, 10 tambaquis, opa, a nossa ganguinha tem a mesma população. Vamos brigar para ver quem vai ser o dono desse tanque aqui. É mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa colocar uma espécie como carro-chefe, e aí existem vários estudos, vários psicultores, os meus clientes que são psicultores usam essa proporção que eu estou falando aí de 90% da população da espécie carro-chefe e 10% da população de uma espécie secundária, e aí, né, uma espécie que venha a ser complementar. Porque assim a gente não tem problema de dominância de espécie, né, da segunda espécie dentro do viveiro, e fica tudo tranquilo. O que é na contrapartida também a gente faz o quê? A gente continua alimentando os peixes sempre com a ração da sua espécie carro-chefe, sempre na quantidade de ração para a sua espécie carro-chefe, e a quantidade de ração vai ser calculada ali para a tua espécie carro-chefe, para que você force, inclusive, com que a espécie secundária complementar aí, que vai te ajudar a fazer essa manutenção de qualidade de água, force essa segunda espécie a consumir o alimento que está disponível dentro do viveiro. É claro que vai ser inevitável a segunda espécie consumir um pouco de ração, é inevitável, né? Mas ela não vai consumir ração a ponto de dar escassez de ração para a tua espécie principal. Tá? Então, essa é uma estratégia muito legal de ser feita, traz uma eficiência uma melhora de qualidade muito grande. Só que, é claro, isso não impede de você, psicultor, que olha para a psicultura como empresa, como negócio, isso não elimina todo o processo que você precisa fazer dentro do teu viveiro, que é continuar, fazer um monitoramento de qualidade de água, ver se tá tudo certo, se os peixes, né, estão realmente te ajudando a fazer essa limpeza do viveiro, ou se você vai precisar entrar com mecanismos secundários para, por exemplo, fazer uma remoção de matéria orgânica maior, enfim, encontrar maneiras de trazer mais eficiência de qualidade de água. Ter a segunda espécie, mesmo que complementar dentro do viveiro, não elimina o manejo que precisa ser empregado em busca de qualidade de água muito boa para que você tenha eficiência produtiva. Dinheiro no bolso, tá? Uma coisa não, né, não é impeditivo, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, tá? Tem um exemplo que o Geraldo é um dos alunos da psicultura de alta performance hoje, né? Quando ele entrou, ele tinha muitas espécies de peixes dentro do mesmo viveiro, a tal da salada de fruta que eu chamo aqui,
e ele tinha dificuldade, na comercialização, vai passar a rede, você vendeu só uma espécie e vinha muitas outras espécies dentro da rede. Então, você tem todo aquele trabalho de ficar tirando muitas espécies, estressando todos aqueles peixes. Outra coisa, colocar a população de maneira aleatória, sem fazer esse planejamento que eu estou falando para você aqui. Porque quando você coloca de maneira aleatória, vira uma bagunça. Vira uma bagunça, você acaba perdendo o controle, né? E aí, quando ele entrou dentro do curso Psicultura de Alta Performance, depois a gente foi trabalhando as estratégias, ele entendendo como é que poderia ser feito, como que a gente podia trazer mais eficiência de produção para dentro da psicultura dele, e hoje ele está lá vendendo, né, vendendo a tilápia dele, tirando o filé da tilápia dele, e está tendo ótimos resultados, inclusive, né, de lucratividade dentro da psicultura dele. Então, se você olha para a sua psicultura como negócio, não adianta ficar achando que você vai, agora encontrei um alevino legal, encontrei um alevino barato, agora eu estou gostando muito dessa espécie de peixe, vou comprar um pouco de alevino e jogar. Não, esquece isso. Esquece isso. Não dá para fazer desse jeito na psicultura. Você tem que ter planejamento, tá? Agora, em relação a alojar alevinos com a presença de peixes já dentro, como que acontece, né? O ideal é que você busque também espécies que tenham um ciclo de produção próximo, né? Então, que você vai comercializar, vamos dar um exemplo, você vai colocar uma espécie que demora 8 meses para chegar ao peso de abate, aí na tua região. Então, se você vai colocar uma espécie secundária, é importante que você use também uma espécie que vai ter mais ou menos esse mesmo crescimento, esse mesmo ciclo de produção, principalmente se você faz despesca total, né? Se você esgota 100% do teu viveiro, porque aí todo mundo chegou no peso de abate, aí você liga, né, combina com o teu comprador, aí, meu peixe está pronto, ele programa para vir buscar, e aí você negocia com ele as duas espécies. Que aí as duas espécies vão estar prontas, você não precisa ficar esperando a outra espécie chegar no peso de abaixo, não precisa ficar fazendo uma classificação. Agora, para quem faz despescas parciais, seja porque comercializa peixe para consumidor final, por exemplo, porque ideias de pesca são de tamanhos menores, ou seja porque o seu viveiro é muito grande, né? E aí você precisa fazer despesca parcial, aí nesse caso tá ok, você pode ter essas espécies tendo um desenvolvimento de crescimento em espaço, né, intervalo diferente, ciclo de produção diferentes, mas você tem que ter a noção de que quando você vai fazer a despesca, esses peixes vão precisar ser classificados, né? Então, ou seja, tudo é estratégia. Se você coloca esse peixe de maneira cega lá dentro do viveiro, você vai ter muitas dificuldades ao longo do ciclo de produção. Tá, aí você decidiu que vai fazer consórcio de peixes, escolheu duas espécies complementares, já sabe que vai colocar uma espécie carro-chefe, que a espécie secundária vem só a 10% da população total ali do viveiro. E aí, como é que você faz? Vamos fazer o seguinte: se você pensa o seguinte, se as duas espécies complementares que você escolheu, né? Escolheu de acordo com demanda aí de consumo da tua região, né? Não vai escolher só porque você acha bonito. Escolha de acordo com demanda. Então, escolha uma espécie que você sabe que vai ter comercialização. Se são duas espécies onívoras, tá tudo bem. Você pode tanto colocar esses alevinos do mesmo tamanho. Então, eu comprei um tambaqui e um piau, ou uma tilápia e um piau, do mesmo tamanho. Pode. Quanto ter um peixe maior do que o outro. Também pode. Eu já estou com um peixe grande dentro do meu viveiro e quero começar a fazer consórcio. Pode. Se programe em relação ao tempo do ciclo de produção, inclusive da espécie secundária, mas também pode. O que não pode é o seguinte: você escolher fazer consórcio de duas espécies em que uma das espécies seja carnívora. Aí, nesse caso, você não pode
alojar os peixes com o mesmo tamanho. Então, eu vou comprar peixe de 5 gramas, né? Eu compro o carnívoro de 5 gramas e o onívoro de 5 gramas. Nesse caso, o que acontece? Você precisa colocar o peixe onívoro maior do que o peixe carnívoro. Isso não significa que você precise comprar um onívoro maior, um tambaqui maior. Não, não é isso. Significa que se você não consegue comprar um tambaqui maior, se você não quer comprar um tambaqui maior, ou você não tem a oferta, né, do carnívoro de menor tamanho, o que você faz? Compra o peixe onívoro, coloca ele dentro do viveiro e deixa ele chegar a um tamanho. O ideal é que ele chegue aí pelo menos em 60 gramas. Pelo menos em 60 gramas. Quando esse peixe chegou em 60 gramas, aí você compra um alevino bem, né? Um alevino pequeno lá, de 5 gramas, 8, 7 gramas do peixe carnívoro, para que ele seja colocado. Se você fizer ao contrário, ou colocar com o mesmo tamanho, a espécie carnívora vai predar a espécie onívora. Fato. Mas vai comer todo ele? Não, não vai acabar com 100% do teu lote, mas vai ter perda, vai ter mortalidade, tá? Então, e aí? Você perde eficiência, né? Você comprou lá 10 mil alevinos e te sobraram 9 mil ou 9.500. São 500 peixes que você está deixando de engordar, 2 quilos, 1 tonelada, né? Tá? Então, pensa nisso. Se tiver espécie carnívora no teu consórcio, o carnívoro sempre tem que ser alojado depois ou em menor tamanho que a espécie onívora, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu vou anotando, senão eu esqueço. Tá. Então, você já sabe, né? Não é para a gente fazer. Pode fazer o consórcio, pode, seguindo esses objetivos de produção, esse planejamento, né? O planejamento e a presença da espécie secundária não extingue do ciclo de produção de quem produz peixe para negócio, para lucratividade, para faturamento, para trazer dinheiro para dentro do bolso. Ter a segunda espécie, porque ela vai te auxiliar a melhorar a qualidade de água, não extingue o fato de que você precisa monitorar os parâmetros de qualidade de água. Isso é inegociável. Monitoramento de qualidade de água é inegociável, tá? Você precisa continuar fazendo todo esse monitoramento de qualidade de água. Que mais? Tá, vou dar algumas espécies aqui que são complementares, tá? Então, o tambaqui com o piau ou com a curimba, por exemplo, eu posso colocar. A própria tilápia com o piau ou com a curimba eu posso colocar. O tambaqui com carpa. Carpa é uma espécie boa de ser colocada quando você tem problema de macroalgas, aquelas algas mais filamentosas ou aquela alga que parece uma esponja, fica parecendo uma esponja, sabe? As carpas, elas te ajudam se você tem dificuldade de controlar esse tipo de alga, as carpas ajudam a fazer a remoção, né, a consumir essa macroalga, e a presença da curimba, do piau, eles ajudam a fazer esse consumo da matéria orgânica de fundo de viveiro. Inclusive, olha só, para quem tem viveiro que não tem renovação de água, ou que tem um volume de renovação de água muito baixo, cara, ter o piau ou a curimba dentro do viveiro é fantástico, tá? É muito bom. Outras espécies complementares, o pintado com tambaqui, eu posso colocar, o pintado com a curimba, com o piau, também pode ser colocado. E quando eu falo o tambaqui e os híbridos, tá? Então, tambaqui, a tambatinga, tá? O pacu pode substituir o tambaqui, tá? Então, qualquer um dessas espécies se tornam complementares. O que mais? Sobre os 10% da espécie secundária, carpa com tilápia pode ser, tá? Claro que no caso da carpa com a tilápia, olhe se a sua região é né? Provavelmente a tilápia vai ser a espécie principal, e aí você coloca a carpa aí junto para te auxiliar
em relação à mantença de qualidade de água. O que precisa ficar claro é o seguinte para quem produz tilápia, tá, gente? Para quem produz tilápia. Se você colocar a espécie secundária dentro do teu viveiro e seja uma espécie que mexe muito com o fundo do viveiro e o teu fundo de viveiro não é bem compactado, quem assistiu a live de ontem sabe do que eu estou falando, você pode vir a ter problemas com tilápia fazendo desova dentro do teu viveiro. Então, antes, se você produz tilápia, né? E se você olha para a produção de peixes de maneira como negócio, como empresa, antes de colocar a espécie secundária, verifique se o teu fundo de viveiro está muito bem compactado para que você não tenha o problema da cava dos ninhos, da tilápia ali, a liberação dos ovos, enfim, e do aumento da população dessa espécie de tilápia, tá? Outra coisa, antes que eu passe para as perguntas aqui que vocês estão me fazendo, quando eu faço o cálculo da quantidade de peixes, eu vou colocar 90% da população principal e 10% da população secundária. Eu preciso saber sobre capacidade de suporte, né? Então, eu preciso saber sobre a capacidade de suporte. Fator e crucial. Quem não sabe o que é capacidade de suporte, já aproveita. Durante o evento Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou explicar exatamente como você encontra aí a capacidade de suporte de cada um dos teus viveiros. Então, para você definir quantos peixes você vai colocar de cada uma das espécies, você precisa conhecer a capacidade de suporte do teu viveiro. Ponto. Ok, vamos dizer que você tenha uma capacidade de suporte de 10 toneladas. Você tem lá um viveiro de 1 hectare que suporta 10 toneladas de peixe, ou seja, 1 quilo de peixe por metro quadrado. E aí, quando você decide fazer o consórcio, você pode usar a espécie secundária, não considerando 10% como se você fosse produzir as 10 toneladas. Ter uma espécie secundária, mas uma espécie que seja complementar, como os exemplos que eu dei aqui para você, te permite produzir 10% em torno, tá? 10% a mais de peixes. Ou seja, se você tem um viveiro que a capacidade de suporte dele é 10 toneladas, e você decide, ao invés de colocar 10 toneladas de uma única espécie, coloca uma segunda espécie complementar, você passa a produzir 11 toneladas de peixe. Né? Ao invés de 10 toneladas, 11 toneladas de peixes. É claro que a espécie secundária vai te ajudar a fazer essa mantença de qualidade de água, mas se você visa lucro, se você visa produtividade, se você visa faturamento, você não pode deixar de monitorar. Porque o que acontece, né? Você vai entender, se você se inscreveu na Rota da Piscicultura Produtiva, você vai entender. Mas quando a gente faz o cálculo da capacidade de suporte do viveiro, é pensando mesmo que quando você está chegando lá no peso de abate, os parâmetros de qualidade de água do seu viveiro já estão chegando no limite. Então, mesmo que ter duas espécies me dê a capacidade de aumentar em 10% da biomassa que eu vou produzir dentro do viveiro, isso não elimina a minha necessidade de monitoramento, porque vai chegar lá no final do ciclo de produção, o negócio começa a ficar mais crítico, tá? Imagine, eu tenho lá, uma coisa é ter 5 toneladas de peixe dentro do viveiro, outra coisa é ter 11 toneladas de peixe dentro do viveiro. E você vai ter, no meio do seu ciclo de produção, 5 toneladas. E só lá no final do ciclo de produção, 11 toneladas. Tá? Então, é diferente. A dinâmica do viveiro acontece de maneira distinta quando eu tenho uma biomassa maior. Beleza? Vamos lá. Quem está participando aqui junto comigo? Boa noite. O Fábio lá de Goiânia, Juliana, Rael. Vamos ver. Me falem sempre de onde vocês estão assistindo, que eu gosto de saber. Fábio, você pegou aí? Eu falei algumas espécies, né?
O José lá de Rio Grande do Sul. Ó, com a tilápia, tá, José? Eu falei aqui algumas, né? Ó, o D33 gosta de colocar carpa prateada, então com a tilápia, a carpa prateada é ótima. Fábio Neri, de São Paulo, como é que tá, Fábio? Tá joia? Tá? A carpa prateada é ótima, principalmente se você tem comercialização dela, né? Ah, outra coisa, gente, isso é, cara, isso é muito legal, tá? Escolha uma espécie secundária, né? Essa segunda espécie aí, a espécie complementar, que tenha mercado, que você consiga fazer comercialização da espécie. Não coloque essa segunda espécie só para te ajudar, não pense nisso, pense em colocar uma espécie que você vai conseguir colocar, vender no final, tá? Que você vai conseguir vender no final. E outra coisa, olha que legal isso é estratégia de venda, inclusive. Quando você tem duas espécies de produção, você tem a possibilidade de dar uma forçada na negociação de uma ou de outra espécie. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou com dificuldade de vender tambaqui e eu tenho um comprador que está querendo pintado, e eu tenho pintado também. Ó, eu só vendo pintado para você se você pegar pelo menos um pouco do meu tambaqui. Ou, ah, você quer tambaqui? Leva um pouco da minha carpa. Ou, você quer tilápia? Leva um pouco da minha carpa, né? Dando um exemplo. Então, isso força com que ele leve, com que você consiga vender também a tua espécie. Às vezes o cara está interessado em uma das suas espécies e você dá uma forçadinha na outra, tá? Então, isso é legal, você ter ali duas espécies. Além disso, você ter a possibilidade de atingir uma fatia de mercado que você não está atingindo ainda. Quer ver? Ah, eu só produzo. Você só produzia tilápia, você tem aquele. E você tem aquele mercado consumidor da tilápia. Ok. E aí você vende a tilápia, por exemplo, para um frigorífico ou para uma peixaria. E aí você tem junto com a tilápia o piau. E aí você identifica, né? Por exemplo, dependendo, claro que dependendo da quantidade de peixe que você identifica que você tem um nicho de mercado de consumidor aí para o piau, que você pode vender direto para o consumidor final por um valor agregado muito maior, tipo um mercado que você não estava atingindo, que você consegue aumentar bastante o faturamento da tua piscicultura. Isso é muito legal, tá? Então você consegue atingir aí duas fatias de mercado, tá? Pará, que legal. Maranhão, Adriano Silva, como é que você tá, Adriano? Lá do Rio Grande do Sul. Gosto da traíra, que aguenta bem o frio. A traíra é bem carnívora, né? Então tem que tomar cuidado com a espécie que coloca junto com a traíra. Beleza, gente? Então é isso. Até amanhã.